Vamos enfrentar daqui a alguns dias um rito de passagem muito importante, né? Ou nós vamos voltar para trás de modo muito violento, ou a gente vai conseguir dar uma respirada e um grandioso passo à frente, né? Porque o deputado Nick sabe melhor do que ninguém, Portugal vive digamos assim, uma constância econômica mais solene do que o Brasil, né? Nós temos aqui muitos sobressaltos. Agora, vocês devem estar acompanhando o noticiário, estatais com prejuízos gigantescos, déficit fiscal, a despeito da sanha arrecadatória. O Brasil está uma esculhambação. Esses caras conseguiram esculhambar o Brasil em tempo recorde. Eu nunca vi tamanha eficiência, ao contrário, no sentido do dano que a esquerda tem feito ao Brasil. Mas eu gostaria de voltar a uma coisa que o Rabelo falou, que é a questão da fundamentação judaico-cristã, e aí eu não sei se a pergunta vai ao Onyx ou ao deputado. O Glauco, eu quero trazer uma coisa para passar a palavra aqui para o deputado Pedro, que é o seguinte. Tu estás falando da esquerda no poder no Brasil, né? É Sim. Disso que tu está falando, ou seja, um partido esquerdista que se serve do país, se serve das pessoas para manter seu projeto de poder. Bom, Portugal Sim. conheceu isso nos últimos 8 anos. Ou seja, havia aqui no poder, em 3 governos diferentes, um partido socialista que o que precipitou a queda do último governo foram escândalos de corrupção. Exatamente. Ou seja, a mesma coisa que acontece aí, acontece aqui. Por que será? O deputado Pedro vai explicar o que aconteceu aqui em Portugal. Bem, o que aconteceu em Portugal foi muito simples, foi que a polícia entrou pela residência oficial do primeiro-ministro por causa de uma suspeita de um caso de corrupção e encontrou 75 mil euros em notas dentro de uma estante do chefe de gabinete do primeiro-ministro. Isto para resumir muito o caso. Portanto, encontraram numerário, dinheiro vivo, 75 mil euros na estante dentro da residência oficial do primeiro-ministro, que ninguém soube dar explicação. E isso foi o que precipitou a demissão do senhor primeiro-ministro, mas neste governo já tinham existido 13 demissões de governantes que estavam enredados com a justiça, porque tinham sido pronunciados arguidos, outros porque estavam a ser investigados, outros porque tinham familiares próximos, a mulher, o marido, o filho, também envolvidos em caso de corrupção, e o esquema é sempre o mesmo. Enquanto aí no Brasil vocês têm a Operação Lava Jato e a Petrobras, aqui em Portugal nós temos as minas de lítio, a energia, as eólicas, e, portanto, há uma série de grandes negócios à volta da esfera do Estado, cuja atribuição desse negócio, a adjudicação das obras, está sempre em volta em vantagens pessoais para o próprio político ou para pessoas muito próximas dele. E é por isso que, de facto, a bandeira da corrupção tem sagrado tanto apoio popular em Portugal, porque de facto as pessoas estão fartas de ver a podridão que existe no sistema português. E é verdade que Lula da Silva é uma fraude, é algo que nunca devia estar à frente do Brasil, e vê-se bem o resultado que tem dado. O último presidente, Jair Bolsonaro, deixou o país com superávit económico e pouco tempo depois Lula da Silva já conseguiu transformar esse superávit num buraco financeiro. Já transformou? Já transformou, exatamente, em muito pouco tempo. E o Chega foi o único partido que na Assembleia da República, o ano passado, fez um protesto veemente pela vinda de Lula da Silva. O ano passado, em 2023, nós já éramos os 12 deputados na Assembleia da República, e eu quero recordar aqui que Lula da Silva foi convidado para vir à celebração solene do nosso 25 de Abril, que é a data da nossa passagem da ditadura para a democracia, em 1974. Portanto, o ano passado nós comemorávamos 49 anos de democracia, e o Chega opôs-se à vinda de Lula da Silva ao Parlamento. Mas mesmo assim, o PS e o PSD, portanto o Partido Socialista e o PSD, que é um partido, é como o PSDB no Brasil, uniram-se para trazer cá o Lula da Silva. E o que é que nós fizemos? Nós fomos para o plenário com os cartazes, eu não sei se conseguem ver daí, e todos os 12 deputados do Chega envergaram um cartaz a dizer Chega de corrupção. Um outro deputado tinha uma bandeira da Ucrânia, devido à posição que Lula da Silva tinha demonstrado anti-Ucrânia, e a deputada Rita Matias, aqui um bocadinho mais em cima, não sei se conseguem ver, tinha um cartaz que dizia
lugar de ladrão é na prisão. É na cadeia. E isto teve um enorme impacto não só nos eleitores portugueses, mas também na enorme comunidade brasileira que existe em Portugal. E de uma vez por todas, este episódio foi aquele que demonstrou aos milhares de brasileiros que vivem em Portugal duas coisas. A primeira é que o Chega não é xenófobo nem é racista, como muitas vezes os tentam acusar. E segunda, que o Chega não se verga perante corruptos. Isto foi um escândalo muito grande, porque todos os partidos disseram que estávamos a colocar em causa a amizade Portugal-Brasil, que estávamos a fazer um incidente diplomático, enfim, toda a comunicação social rasgou as vestes por aquilo que nós estávamos a fazer, que era um chefe de Estado de um país irmão que vinha ao Parlamento e que não podíamos tratar assim. Mas o Chega fez isto, e isto é aquilo que está no DNA do Chega, naquilo que é a nossa maior convicção. E eu quero fazer aqui mais um à parte do que disse o Marcelo, que fala da verdade e como a verdade liberta. E como a verdade está a entrar na nossa sociedade. Eu acho que isso está a acontecer porque a verdade tem superpoderes. E os superpoderes da verdade é que a verdade primeiro, é super atraente. Quando uma pessoa ouve a verdade e identifica a verdade, ela sente-se atraída pela verdade. E depois a verdade traz super felicidade. A pessoa, quando pratica a verdade, sente-se feliz. Porquê? Porque os conceitos básicos que nós defendemos para a sociedade são aqueles que estão inscritos no coração humano. Quando nós defendemos a família, quando nós defendemos a cidade, quando nós defendemos a soberania do país, isso está inscrito no coração humano. E isso vem também dos nossos valores, do decálogo, dos 10 mandamentos. O 4º mandamento, o que é que diz? Diz: honrarás pai e mãe. É daí que advém a nossa defesa pela família, porque nós temos que honrar pai e mãe, temos que honrar a família e, por camadas sucessivas, se honramos a família, honramos as outras famílias, se honramos as outras famílias, honramos a aldeia, honramos a cidade e honramos o nosso país. O sentido patriótico advém também deste 4º mandamento. É muito importante. Honrar pai e mãe, porque atrás do nosso pai e da nossa mãe vieram os nossos avós, os nossos bisavós, as 30 ou 40 gerações que existem desde a fundação de Portugal, e para nós honrarmos todas essas gerações que constituíram Portugal, que perderam o seu sangue para estabelecer as nossas fronteiras, tanto as portuguesas como as brasileiras, nós, para honrarmos esses pais e essas mães, temos que defender o nosso país. E, portanto, quando nós defendemos a verdade, estamos a defender a felicidade das pessoas. E isto entra pelos olhos adentro de qualquer um, porque, de facto, já não é mais possível a comunicação social e os políticos do sistema esconderem a verdade. E é por isso que eu tenho a certeza que André Ventura vai chegar a primeiro-ministro de Portugal, tal como Javier Milei chegou ao governo da Argentina, tal como Meloni chegou ao governo da Itália, tal como Orbán chegou ao governo da Hungria, tal como o Rassemblement National em França ganhou as eleições em França. Portanto, está a haver um enorme movimento mundial em torno dos conservadores e em torno da política da verdade, e que está a política que está inscrita no coração humano e que corresponde à felicidade das pessoas. É aí que está o nosso sucesso. Fundamental.